No silêncio do cosmos, antes mesmo da aurora do tempo, uma chama se acendeu. E dessa chama primordial surgiu Miguel, o príncipe da milícia celeste, o anjo guerreiro. Sua armadura, um reflexo da própria luz divina. Sua espada, um farol de poder inimaginável. Ele é o defensor da fé, o escudo impenetrável contra as trevas. Mas cuidado, pois até a luz mais brilhante pode queimar. Miguel não é apenas um anjo. Ele é a fúria de Deus personificada. Ele é a tempestade que aniquila exércitos inteiros. Ele é o terror que faz tremer os próprios demônios. Sua história, um épico de batalhas cósmicas e segredos ancestrais, está escrita com o sangue dos caídos e a glória dos justos. Mas o que sabemos realmente sobre este ser celestial? Que segredos se escondem por trás de sua máscara de guerreiro? Preparem-se, pois vamos mergulhar nas profundezas da história de Miguel e desvendar os mistérios que o tornam uma das figuras mais intrigantes e aterrorizantes da história celestial. A gênese de Miguel é cheia de mistério, como um véu tecido com fios de luz e sombra. As escrituras mencionam uma era anterior ao próprio surgimento do tempo, um tempo em que só existia Deus. De sua glória incomensurável, ele criou os anjos, seres de pura luz, perfeitos em forma e essência, espelhos da magnificência divina. Miguel foi o primeiro, o mais poderoso, o arquétipo de guerreiro celestial. Criado para servir e proteger, Miguel jurou lealdade inabalável ao Criador. Sua espada flamejante, forjada no coração da criação, jamais conheceu a amarga derrota. Ele comanda as hostes celestiais com uma autoridade inquestionável, um general em campos de estrelas. Sua voz, um trovão que ecoa pelos céus, capaz de inspirar bravura ou semear o terror. Mas a guerra, como uma nuvem negra no horizonte, se aproximava. Lúcifer, o anjo mais belo, a estrela da manhã, se rebelou contra o Criador. A batalha que se seguiu, um cataclismo de proporções cósmicas, abalou os próprios alicerces do céu. Miguel, fiel ao seu juramento, como um leão a defender seu território, liderou a resistência contra seu irmão caído. A batalha entre Miguel e Lúcifer foi um confronto para os tempos, um ecoar de trovões divinos que reverberaria pela eternidade. Miguel, com a ira de Deus fluindo em suas veias, enfrentou o dragão infernal. Lúcifer, outrora um anjo de beleza inigualável, se transformou em uma monstruosidade grotesca. Ele desferiu o golpe final, um clarão que iluminou até os cantos mais escuros do universo. O dragão foi precipitado nas trevas, banido para sempre do reino celestial. Mas Miguel, marcado pela batalha, permaneceu de pé, o guardião da luz. Apesar de sua glória, de sua aura de guerreiro invencível, há um lado sombrio em Miguel, uma aura de mistério e terror que o envolve como uma mortalha, um segredo sussurrado pelos ventos cósmicos. As escrituras falam pouco sobre isso, como se temessem despertar a ira do anjo, sussurros de uma fúria incontrolável, um poder que poderia consumir tudo em seu caminho, histórias de punições divinas tão terríveis que fariam tremer o coração dos homens, como se a própria ira de Deus se manifestasse através dele. Alguns dizem que Miguel é o anjo da morte, aquele que conduz as almas para o além, que ele próprio escolhe as almas que serão levadas para o além, um ceifador de almas. Outros sussurram que ele é o executor da ira de Deus, que ele não hesita em usar seu poder para punir os ímpios, um instrumento de vingança divina. A verdade, como um fantasma elusivo, permanece oculta, perdida em meio a milênios de lendas e dogmas religiosos, como um segredo guardado a 7 chaves. Mas uma coisa é certa: Miguel não é um ser de pura luz. Ele é a espada de 2 gumes, o instrumento da justiça divina, mas também da ira divina. E essa dualidade o torna ainda mais fascinante e aterrorizante. Se você assistiu até aqui, me ajuda no like e inscreva-se no canal. Não seja um corno obsoleto. As escrituras, como mapas antigos, estão repletas de referências a Miguel. Em Daniel, ele é descrito como o grande príncipe que protege o seu povo. Em Judas, ele disputa o corpo de Moisés com Satanás. E no Apocalipse, ele lidera os exércitos celestiais na batalha final. Mas esses são apenas vislumbres, fragmentos de uma história muito maior e mais complexa. Ao longo dos séculos, muitos afirmam ter visto Miguel. Em momentos de grande perigo, ele surge como um farol de esperança,
um guerreiro celestial pronto para defender os inocentes. Mas essas aparições são frequentemente acompanhadas por um sentimento de terror. Testemunhas descrevem um ser de beleza sobrenatural. Seus olhos brilham com a intensidade de 1000 sóis. Suas asas emitem um som ensurdecedor. Mas é o silêncio de sua voz que realmente aterroriza. Existem relatos de aparições de Miguel, como estrelas cadentes que riscam o céu noturno, que desafiam a lógica e a razão. Histórias de batalhas invisíveis travadas nos céus noturnos, ecos de uma guerra silenciosa, de luzes estranhas e sons inexplicáveis, como se o próprio tecido da realidade estivesse se rompendo. Seriam esses eventos reais ou apenas frutos da imaginação humana, alimentados pelo medo e pela esperança? Em 1917, em Fátima, Portugal, 3 crianças afirmaram ter visto a Virgem Maria. Mas junto a ela, como um espectro ao seu lado, havia outro ser. Uma figura imponente com uma espada flamejante, um anjo de fogo. Seria Miguel? E o que ele fazia ali, qual a mensagem que trazia? O mistério, como uma névoa densa, permanece. As autoridades da Igreja Católica, guardiãs da fé, se recusam a comentar o assunto. Mas os relatos, como sementes carregadas pelo vento, persistem. E a cada nova aparição, como um novo capítulo nesse mistério, a lenda de Miguel se fortalece. Para alguns, Miguel é um símbolo de esperança, o protetor da humanidade contra as forças do mal, um escudo contra a escuridão. Mas para outros, ele é um prenúncio de destruição, o anjo da morte que virá reclamar nossas almas, o arauto do fim. Em muitas culturas, a figura do anjo guerreiro está associada à morte e à guerra. Ele é o arauto do Apocalipse, o destruidor de mundos, o prenúncio do fim dos tempos. E em tempos de crise, quando a sombra da guerra paira sobre a humanidade, é fácil entender por que essa imagem é tão poderosa. Miguel nos lembra de que a vida é frágil, como um sopro que se apaga ao vento. De que a morte, como uma sombra constante, está sempre à espreita. Ele é o símbolo da nossa própria mortalidade. E essa é uma verdade que muitos preferem ignorar, buscando conforto em falsas promessas. Miguel, o príncipe da milícia celeste, guerreiro, protetor, destruidor. Seu nome, um trovão que ecoa pelos tempos, evoca admiração e terror. Ele é um enigma envolto em mistério, um quebra-cabeça cósmico, um lembrete de que existem forças no universo que estão além da nossa compreensão. Sua história nos fascina e nos aterroriza, como um conto sussurrado ao redor de uma fogueira. Suas aparições nos enchem de esperança e medo, como um raio de luz em meio à tempestade. No final, como um mistério sem solução, só nos resta questionar: quem é realmente Miguel?